que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os seus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que me chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Queridos, já foi orado, peço que você se assente e que você me empreste os seus 20 minutos próximos. Eu sei que você ama muito essa pessoa que está do seu lado. Eu sei que você gosta do cheiro dela. Eu sei que você já falou que ela está magra, que você falou que ela está bonita ou feia. Mas me empresta um pouquinho do seu tempo. Me empresta os seus 20 minutos próximos e nós vamos caminhar pela palavra do Senhor. Pois é ela que nos direciona, tem direcionado a nossa nação. Vai direcionar a nossa geração forte aqui essa noite. Amém? Toda vez que eu falar amém, você responde com amém também, amém? É isso aí. Queridos, eu quero passar por 4 atitudes que nos levam a uma intimidade mais profunda com Deus. Atitudes que nos levam a viver e ser uma geração forte, não só no slogan, não só no nome de um grupo, não só no nome dos jovens e adolescentes quadrangulares, não só naquilo que está escrito na própria palavra de Deus. Existem atitudes que nós devemos ter, que irão nos aproximar do que é isso. Então, nós vemos nesse texto aqui de Isaías, um jovem profeta, e isso me chama muita atenção, porque Isaías era um menino escolhido assim como eu e você. Um menino cheio de dúvidas, cheio de preocupações, mas o Senhor o usava. O Senhor tomava a sua vida, e esse jovem profeta chamado Isaías, ele então recebe a notícia, e o capítulo 6 começa dizendo isso. No ano que morreu o rei Uzias, no ano em que eu vi, queridos, durante muito tempo, nós colocamos coisas nas nossas vidas, nós colocamos ídolos, colocamos reis, colocamos pessoas nos lugares onde somente o Senhor pode habitar, somente o Senhor pode governar. Deus usa pessoas para nos conduzir, Deus usa líderes, usa pastores, usa homens e mulheres de Deus, mas se isso tem se tornado um ídolo na sua vida, nós devemos reposicionar, readaptar, se é que eu posso dizer assim, a nossa rotina, a nossa posição, a nossa atitude como jovem e adolescente. Muitos adultos chegam na maioridade, chegam e começam a ter os desafios da vida, ainda com ídolos, ainda com reis, ocupando o trono que é só do Senhor nas nossas vidas. Eu já conheci pessoas que casaram e levaram para o seu casamento o cobertorzinho do tempo que a mamãe deu, que tinha o cheirinho de infância. A pessoa casou e levou. Madruguinha está dando risada, por quê, Madruguinha? Pessoas que chegam na vida adulta e que mais do que um cobertorzinho que tem o cheiro da infância, tem um ídolo, seja de uma banda, seja alguém que, se aquela pessoa
não vestir determinado tipo de roupa, você também não vai vestir, porque aquela pessoa está ocupando o trono de Deus na sua vida. Algumas atitudes que nós vamos passar aqui, que nós precisamos começar a entender, começamos a ver quem está tomando o trono que é do Senhor. No ano em que Uzias faleceu, o rei soberano que governava a nação muito bem, a palavra do Senhor diz: eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado. Ou seja, um profeta da nação usado por Deus, mas que ainda assim não tinha visto o Senhor em glória, em majestade. Então isso me aponta, a geração forte que me ouve essa noite, que nós podemos desenvolver a nossa vida cristã, o nosso ministério, sem ver a Deus, e isso é preocupante. Nós conseguimos participar de células, nós conseguimos participar do Upgrade, do For Jesus, de todos os grupos que tem na nossa cidade. Nós conseguimos ler a Bíblia e sentir um arrepio. Nós conseguimos, em louvores abençoados igual foi hoje, sentir algo diferente. Mas nós estamos mais nos aproximando, aí me escute aqui essa noite. Nós estamos mais perto daquilo que o mundo acha legal, que está no hype, que energia boa que tem aqui essa noite, queridos. Mais do que uma energia boa, eu quero que você saia deste lugar essa noite. Eu quero que você saia impactado, não porque a minha voz é doce, não porque a voz do pastor Flávio, não porque você estourou um balão ali, você recebeu um abraço, você recebeu uma oração. Mais do que isso, o desejo do meu coração é que você saia não só dessa noite, mas de todos os momentos que você se propuser a estar na presença do Senhor, que você saia impactado. Não porque você viu algo de bom no homem, mas porque você viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falando com você. Queridos, não tem preço que pague, não tem nada que pague a sensação de nós tirarmos algo que nós julgávamos ser tão importantes. Vou apertar um pouquinho o seu calo. Sabe por que aquele relacionamento, nem vou olhar para você não pensar que eu estou falando contigo. Mas sabe aquele relacionamento que acabou assim, ó, do nada? Às vezes é o Senhor tirando Uzias da sua vida. Ai, mas eu queria tanto. Ah, mas Isaías queria também que Uzias continuasse reinando, querido. Ah, mas eu sinto até hoje, pastor, o cheiro dele. Eu sinto até hoje, ai, a falta daquele pastor abençoado. Ah! Eu queria que com a mesma intensidade você sentisse falta de ver o Senhor assentado sobre o trono, governando a sua vida, governando a sua casa, te direcionando nos seus estudos, te direcionando no seu trabalho. Ah, pastor, eu não sei qual rumo, eu não sei qual faculdade escolher, eu não sei qual emprego. Ei, comece a ver o Senhor, comece a tirar os ídolos, e você vai começar a ver o Senhor soprando e governando a sua vida, e governando a sua casa, e governando as suas decisões, governando as suas emoções. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nós queremos alguém falando, e de repente quando você tem só o Senhor, muitas pessoas pecam, saem dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Não conseguiram entender que a liderança que estava sobre a sua vida, não conseguiram obedecer nem a liderança de seus pais, a governança ali da sua casa, não conseguiram nem obedecer a voz de pessoas onde nós podemos tocar. Quanto mais quando nós não temos o Senhor fisicamente, e nós temos que entrar no secreto do nosso quarto, nós temos que fechar realmente as brechas que estão abertas, para que então nós possamos ouvir o Senhor. É difícil, não é fácil. Não foi fácil para Isaías ouvir a voz de Deus, não foi fácil
para Isaías continuar. Ele poderia ter ficado deprimido, desanimado ou até mesmo apavorado, mas quando ele viu o Senhor assentado sobre o trono, é como se você que está me ouvindo aqui essa noite, você pudesse ouvir o Senhor dizendo: ei, você perdeu pessoas importantes, você perdeu o salário talvez importante da sua vida, você perdeu aquela chave que você se diz importante, mas olha para mim, eu continuo governando a sua casa, eu continuo governando a sua vida, e eu não estou ouvindo um glória a Deus, eu não sei porquê. Muitos de nós têm permitido que os seus olhos se voltem para diversas coisas desse mundo, permitindo que elas ocupem o lugar de Deus nas nossas vidas. Alguns reis têm se assentado nesse trono, influenciado, olha só, influencers, crenças, moldando comportamentos dessa geração. Sabe o que eu vi essa semana? Silenciosamente, talvez você já tenha visto, mas muitos influencers da nossa nação começaram a visitar a China. Começaram a postar coisas boas da China. Pastor, por que você está falando isso? Nós sabemos que eles vivem numa ditadura, sim ou não? Nós sabemos que para acessar a internet lá, você não pode acessar a internet lá, na verdade. Mas as pessoas estão indo lá muito bem intencionadas, estão passando uma mensagem para a nossa geração: ei, a China não é tudo isso que falam. Essa ditadura, essa opressão não é tudo isso, as pessoas nem trabalham tanto, olha só como são as ruas, olha só como as pessoas vivem bem. E aí nós caímos no engano, porque influencers estão governando a nossa vida. Nós mesmos, sem pisar numa nação, sem ter ido lá, nós estamos falando: é verdade, o que contaram para mim está errado. Paga uma passagem e vai lá experimentar. Vai lá, é melhor. Mas a nossa vida é a mesma coisa, as pessoas estão ditando a forma com que nós nos vestimos. Agora tem até homem usando cropped, irmãos. Fica até amarrado. Imagine o pastor Tiago usando cropped. Na praia ainda. Alguns reis têm se assentado nesse trono. O rei do medo, da rejeição e da solidão. O rei da raiva tem assentado o trono da sua vida e da minha. Do materialismo. E agora o que vai ser? Eu não tenho ainda o iPhone 17 XR Plus Mega Power das galáxias laranja, legendários, AU. Eu ainda não tenho, e agora? O que vai ser da minha vida? O rei Uzias do materialismo, o rei Uzias da ilusão, da fantasia. Não, continue, é a sua vida, ninguém pode ditar ela. Não, é a sua vida. A sua mãe e o seu pai não podem dizer o que você pode fazer. Isso aí está sendo ministrado para vocês em cultos de 15 segundos. Sabe quais são esses cultos de 15 segundos? Que você vê rapidinho na sua tela. O rei Uzias do orgulho, do egoísmo, quando eu ocupo o trono. Se eu não estiver lá, o negócio não vai funcionar. Se eu não estiver à frente. Mas se eu não fizer, o meu irmão aqui não faz direito. Não é nem só o irmão da igreja, é o irmão da casa. Se eu não fizer, aquele meu primo não vai fazer. Queridos, esse é o tempo de nós tirarmos isso do nosso coração, os reis Uzias, do orgulho, do egoísmo, e por último, da religiosidade. Quando a religiosidade ocupa o trono, porque antigamente era assim, pastor, quando eu comecei a vir para essa igreja, quando eu era de tal ministério, era assim, assado. Ei, você está limitando o poder de Deus na sua vida e na sua casa. Por isso hoje é um dia de decisão, remova esses falsos deuses e os reis do seu coração. Estabeleça Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Volte a ver Deus no trono e deixe que Ele governe cada área da sua existência. Queridos,
Eu vou passar rapidamente aqui pela vida de Moisés. Moisés foi um homem disponível, sim ou não? Sim, mas ele foi resistente. Nós vemos em Êxodo 3:10, vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó. No seguinte, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó? Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Pare de se achar inferior. Pare de se achar inferior àquilo que Deus está direcionando sobre a sua vida. Pare de achar que Deus não vai usar a sua vida. Pare de usar que Deus não está te capacitando. Pare de achar que Deus não está soprando sobre você. Pare de achar que você é menos importante de quem fala, de quem prega, de quem governa, lidera. Pare de achar isso. E comece a se posicionar, não, eu sou filho amado do Senhor. Eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito a cumprir. E nada do que estão falando, e nada das minhas inferioridades podem me parar. Nada do que eu acho que eu sou inferior a outro pode me parar. Caminhando aqui, nós vemos lá em Atos o exemplo de Ananias, que ele estava disponível, mas também o medo. E o medo nos paralisa, queridos. No texto de Atos 9:10, vai dizer, disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui. Mas quando ele viu a missão, no verso 13, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Ele estava falando do que ele tinha escutado sobre, até então, Paulo, antes da conversão. Verso 15 vai dizer, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ei, talvez você olhe a missão que o Senhor entregou na sua vida. Talvez, e eu sei, aqui nessa noite o Senhor está direcionando que muitos jovens, adolescentes receberam a palavra de Deus, que seriam um farol para a sua casa, que trariam os seus pais, que trariam os seus parentes, os seus familiares para Jesus. Mas a hora que você se deparou com a missão, assim como Ananias, eu vou falar do teu amor para esse homem que matava os cristãos. Ananias se colocou, não, escolhe outro. E aí Deus falou, não, é você mesmo que eu vou usar. E hoje o Senhor está falando para jovens e adolescentes, eu não sei nem se você já tem carteira de habilitação, eu não sei se você já escolheu o curso, eu sei de uma coisa, Deus já te escolheu para um propósito, independente das suas habilidades, independente se você sabe o que vai ser de amanhã, Deus já queimou no seu coração algo precioso. E não vai ser o medo que vai te parar, não vai ser o medo que vai te paralisar, não vai ser o medo que vai fazer afundar o propósito de Deus na sua vida e na sua casa. Você pode dar um chacoalhão nessa pessoa que está do teu lado aí, fala para ele ou para ela assim, Deus vai te usar, com medo, sem medo, Deus vai te usar. Seguindo aqui, Mateuzinho, parte 2, o ponto 2, de atitudes que nós devemos ter: confessar os pecados e receber o perdão de Deus. Então eu gritei, o verso 5, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, a glória de Deus não deve apenas nos encorajar e animar, mas também nos constranger a revelar os nossos pecados. Você pensou que você ia sair daqui sem ter uma escovada gospel do Senhor na sua vida, né? Hoje é noite de festa, hoje o Senhor não vai me confrontar. Vai sim, porque Ele é Deus, e se você não obedecer, dói mais. Dói mais. Quando Isaías reconhece Deus como o único rei no trono e no comando da sua vida, vemos surgir a primeira mudança em suas palavras. Queridos, quando nós abrimos mão, deixamos o pecado de lado, nós vemos nas atitudes, e as palavras de Isaías apontam isso. Ao ler o livro de Isaías, percebemos que nos 5 primeiros capítulos, ele usa uma determinada forma de se comunicar.
Porém agora, impactado pela glória de Deus, no capítulo 6, ele reconhece seus pecados e a sua impureza e expressa pela primeira vez no seu livro a sua condição por meio de palavras. Ei, quando nós somos constrangidos pela presença de Deus, até as nossas atitudes, as nossas palavras mudam. Sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida aqui essa noite? Só se você é crente o suficiente para receber, que a partir de hoje, as pessoas que menos você acha que estão se importando, vão começar a olhar para você e vão dizer, porque você está diferente, e aí você vai dar um sorrisinho gospel, cheio de Jesus, e vai dizer assim, é Deus na minha vida, seu desviado. É Deus na vida desse jovem adolescente, é Deus governando, tirando, limpando a igreja amada do Senhor, limpando a sua noiva de todo pecado, de toda mácula. É Deus limpando a minha e a sua vida. Então um dos serafins vai até o profeta e com uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz toca os seus lábios, simbolizando aqui, queridos, uma purificação. Aquilo que era usado aí, um profeta precisa falar. Isaías usava das suas palavras para falar com o povo. E então o querubim pega a brasa viva do altar e toca nos lábios como um marco de um novo tempo. Ei, até agora você falou de mim, você falou sobre mim, mas agora você vai falar comigo guiando a sua vida. Você vai falar com eu conduzindo, com eu Espírito Santo, governando e reinando, assentado sobre o trono da sua vida. A nossa geração precisa dessa santidade. Como nós cantamos aqui essa canção maravilhosa. Eu já coloquei as minhas vestes. Será? Será que nós já colocamos as vestes brancas para esperar? Ou nós colocamos a roupa de crente que a gente usa sábado e domingo? Ou a gente coloca a roupa para obedecer aos nossos pais. Eu estou indo só porque se eu não for, meus pais vão tirar algo de mim. Se você está vindo para a igreja só para obedecer teus pais, querido, eu não tenho um futuro para te posicionar. Mas se você veio porque você está vendo o rei assentado sobre o trono, o seu futuro é de um futuro de brasas vivas tocando a sua vida. Só 3 pessoas entenderam. É um futuro de brasas vivas tocando a sua vida. O inimigo tem procurado trazer dúvidas e incertezas sobre a grandeza do amor de Deus. Trazer dúvidas até mesmo do que é pecado e o que não é pecado mais. Pessoas muito bem, com muitos seguidores na internet, como eu falei de influências, mas tantas pessoas que governam a nossa vida. Fala assim, não. Quantos aqui já ouviram, sejam sinceros, quantos aqui já ouviram que você precisa curtir a vida primeiro para depois se interessar para as coisas do Senhor? Levanta a mão bem alto assim. Quantos aqui já ouviram? Você é muito jovem, você precisa curtir a vida. Normalmente quem fala isso está com cigarro, ou com vape na mão, né? Não, fala Deus. Tomando alguma coisa. A palavra de Deus, em Hebreus 10, o sangue de Cristo perdoa e purifica os nossos pecados. Em 1 João 1,9, o pecado confessado é pecado perdoado. O pecado perdoado, em Isaías mesmo 43, 25, é pecado esquecido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, em Romanos 5, 20. Deus não empata e nem perde para o diabo, mas muitos de nós já cometemos grandes erros e por isso achamos que não somos dignos de presenciar. Achamos que não somos dignos de ver o Senhor. Achamos que não somos dignos de viver uma vida de intimidade com o Senhor. Como Isaías, agora purificado, mude também as suas palavras, pois a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios diz isso. Decida a partir de hoje transformar aquilo que você declara
Em vez de dizer, eu não mereço ser usado por Deus, comece a dizer, pelo sangue de Jesus, eu quero ouvir um glória a Deus, eu sou perdoado e posso ser usado por Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo. A partir de hoje você vai declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você já tenha dito, você tenha dito nesses últimos dias, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, mas diante do Senhor, em 1 João vai dizer que você é filho amado, filha amada por Deus. Ah, talvez alguns possam dizer, eu sou fraco, a minha geração é assim, a minha família é assim, talvez o meu grupo eu não consigo. Comece a declarar o que diz em Joel 3,10, que você é forte no Senhor. E talvez ainda muitos, estou tomando ar, possam dizer que você é escravo dos seus próprios erros, ou prisioneiro dos seus erros. Comece a declarar, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. João 8,36, eu sou livre, você é livre, você não é prisioneiro dos seus erros, você é livre, em nome de Jesus. Terceiro ponto, ouvir a Deus e seguir a sua direção. O verso que nós lemos vai dizer assim, então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei e quem irá por nós? Continuando essa experiência sobrenatural, Isaías passa a ouvir a voz de Deus aqui. Mais do que ver, ele ouve. E aqui é um nível maluco, só os loucos por Jesus. Seus ouvidos agora estão abertos. Não sei quantos repararam, mas toda vez que eu começo a pregar, eu vou dar uma dica aqui para os pregadores, os líderes, pastores. Toda vez que eu começo a pregar, eu digo, Senhor, tira deste lugar, tira da nossa igreja, dessas pessoas, os tampões que impedem os seus filhos de ouvir a sua voz. Os tampões do ouvido de Isaías caíram por terra aqui. E ele então, mais do que vê, e muitos jovens, muitos de nós, muitos crentes, só veem o Senhor. Olha só o que Deus está fazendo na primeira IEQ, olha só o que Deus está fazendo lá na quarta IEQ, estão com uma igreja nova, um templo novo, estão crescendo em glória. Olha só, eu preciso voltar, eu preciso me inteirar, mas aí ainda assim não conseguem ter direção, sabe por quê? Só a presença do Senhor ainda não satisfaz, sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de completo, de obras completas, sim ou não? Sim ou não? Então nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ouvi-lo. E então não basta só ver. Nós precisamos ouvir a sua voz. Dá um tapão profético aí nessa pessoa. Comece a ouvir a voz de Deus. Fala para ele ou para ela aí. Comece a ouvir a voz de Deus. Deus continua falando dos céus aos nossos corações. Ele nunca deixou de falar, crente. No entanto, na testa não, eu vi. Deus nunca deixou de falar. Mas sabe de uma coisa? Nunca, em nenhum outro tempo, os seus pais, a minha geração, tenho idade para ser pai de muitos aqui, misericórdia. Nossa, Roberto, você é demais, te amo. Nunca antes o inimigo tenha usado vozes para confundir uma nação, uma geração como agora. Infelizmente ou felizmente, calado, tem muitas vozes aí. Infelizmente nós temos que lidar com isso. Muitas vozes. As vozes da internet, as vozes de pessoas desviadas que nós nos relacionamos, as vozes de pessoas que se dizem cristãs, mas só lançam palavras de morte sobre a nossa vida. São essas vozes que nós precisamos silenciar nessa noite. São essas vozes que nós precisamos silenciar para então ouvir a voz de Deus e segui-la. Essas vozes, elas têm deixado marcas profundas na nossa geração.
elas distorcem verdades bíblicas, elas estimulam em nós comparações, aonde o nosso Deus não nos compara com nada, mas elas estimulam em nós, elas nos alimentam, essas vozes, de uma insatisfação tão contínua, fazendo com que nada, nem a presença de Deus nos satisfaça mais. É só isso a presença de Deus. Eu achei que era diferente. Quantos que saíram da igreja, que nós lembramos, queridos, saíram dos propósitos do Senhor, que usaram o discurso, eu achei que era diferente. Meu Deus, eu perdi as contas nos últimos anos. Eu achei que o povo de Deus era assim, eu achei que o povo de Deus era assado. Mas, queridos, nós estamos num grande hospital, onde nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir, e em meio a tantas vozes, é urgente, é um senso de urgência agora, que precisa ser levantado em mim e você. Qual que é, pastor? De silenciar os ruídos lá de fora, de silenciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Para muitos aqui, esse silenciar pode ser das redes sociais, pode ser de relacionamentos tóxicos, pode ser de tantas outras coisas. Eu não consigo falar todos, mas no início dessa pregação eu pedi que o Espírito Santo falasse e usasse a minha vida. Mas mais do que as minhas palavras aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai confrontar você nesses próximos dias. Ele vai te confrontar a mudar, vai te confrontar a ouvir e a discernir. Decida nessa noite obedecer antes mesmo de ouvir. Quem realmente quer ouvir, Deus já decidiu no coração que irá obedecer. Não é ouvir todas as outras vozes, depois ouvir a Deus. Deus, eu preciso tomar uma decisão. Daí você começa a pesquisar sobre aquilo, e aí você fala com um, você fala com o outro, você pede oração na Umbanda, você pede não sei o que para os católicos, você pede não sei o que para não sei quem, e você pede para todo mundo, e aí por último, deixa eu fazer um propósito com Deus aqui, ver se Deus fala comigo. Agora não também, dá vontade, se fosse Deus, né? Agora também não quero. Procurou todo mundo, deixou por último. Pare para ouvir, Deus fala, mas poucos desaceleram. Está acelerado demais. Aprenda a reconhecer a forma com que Deus fala com você. Para muitos, né, Merizele? É dando tapa assim durante a pregação. Para outros, é fazendo um carinho. Para outros, tem filho de Deus que a gente fala assim, não, esse nasceu no dia... Não, brincadeira. Mas Deus fala com cada um de nós de uma maneira. A mesma maneira com que Deus falou com Isaías, foi a mesma que Ele usou com Moisés? Não. A mesma maneira que Ele falou com Ananias, que nós citamos aqui, foi a mesma maneira que Ele falou com Davi para trazer a Arca da Aliança de novo? Não foi. Queridos, a voz de Deus, e aqui eu deixo algo para você marcar, não só no seu coração, mas para você guardar, que quem escuta muitas vozes acaba confuso, mas quem aprende a ouvir a voz de Deus encontra direção, identidade e propósito. Você está confuso, você está escutando muita gente, você está confuso porque tem muita gente falando besteira no teu ouvido, aonde você só precisa reconhecer a voz do Mestre, você só precisa reconhecer Ele te chamando. Já tiraram foto? Para terminar, diga glória a Deus. Pastor Marcelo tem que me pregar mais aqui, pastor Tiago. O quarto ponto, responder ao chamado e caminhar com coragem. Isaías respondeu assim, eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Isaías não ficou contemplando a glória de Deus, ele se colocou em movimento, ele não ficou parado e falando assim, tá, então você quer me usar, me usa aqui agora, me toma, pega uma carruagem de fogo, talvez como Elias, faz alguma coisa, me tira daqui. Não, ele pegou e se colocou em movimento, eis-me aqui. Nessa noite o Senhor está pedindo para você, ei, olha para mim aqui agora, olha para mim aqui agora, olha para mim aqui agora.
Quando o Senhor está falando com você, você não deve ficar parado, você deve dizer: eis-me aqui, começa a se movimentar. Senhor, eis-me aqui, aonde você quer me usar, Deus? Eis-me aqui, Senhor, posso dar um pulo? Eis-me aqui, Senhor, o Senhor quer me usar aonde? Eis-me aqui, Senhor, está chegando o meu tempo. Eis-me aqui, Senhor, eu vou usar você. E você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai receber um toque do Senhor sobre a sua vida. Essa é uma noite onde o Senhor irá marcar a nossa nação. E eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus bem alto. Essa noite o Senhor está marcando a nossa geração, pois a sua voz está audível. Nós estamos reconhecendo a sua voz. Nós estamos tirando Uzias do trono, para que o Rei dos Reis apareça, para que o Senhor dos Senhores governe a nossa vida. Mas comece a tirar os reis, os ídolos e as vozes da sua vida. Posso tomar uma água ou não? Não? Vou tomar sim, você não manda em mim. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí e fala assim: Deus vai te usar. Agora olha para a pessoa que não foi a sua primeira opção e seja um pouquinho mais maldoso com ele. Deus vai te usar, confessa os teus pecados. Fala para ele confessar os pecados aí. Sabe de uma coisa, crente? Sabe de uma coisa, geração forte dessa noite? O Senhor ainda está procurando, o Senhor ainda está dizendo: a quem enviarei? Eu não sei você, mas aqui nessa noite tem homem e mulher dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Comece dizendo sim aos pedidos que já estão diante de você. Pastor, por onde eu começo? Começa por aquilo que você está fazendo. Começa por aquilo que você tem habilidade. Pastor, eu não sei fazer nada. Não faz nada com Deus agora. Muitas vezes esperamos, queridos, e aqui está o mal do nosso século, da nossa geração: esperar algo grande. Você está esperando uma grande conquista. Você está esperando um grande feito. Não, quando eu for morar nos Estados Unidos, eu vou começar a falar inglês lá. Começa agora, aleluiado. Pega umas aulas, né? Cadê o Marlon? Não está aqui. Pega umas aulas com o Roberto, com a Jélia. Eles estão voando já. 15 anos que eles estão fazendo inglês. Não espere algo grande, queridos. Comece agora, comece a ferramenta que você tem. Pastor, eu queria tanto começar uma aula de música, eu não tenho dinheiro. Você tem internet no teu celular, seu desviado? Ou é só para TikTok? Tem 1 milhão, você não consegue dar conta de tanta videoaula que tem lá livre. Estou falando de música, mas tantas coisas que queimam no seu coração, que está disponível ao alcance das suas mãos e você ainda não começou. Você está esperando ser condecorado como o crente do ano. Pequenas oportunidades o Senhor já colocou sobre a sua vida. Pedidos aparentemente comuns do seu líder, dizendo: vem me ajudar. Daquele seu amigo falando: não, nós precisamos orar mais. Você pode orar comigo? Vamos lá visitar fulano. Estou sentindo a falta de ciclano. Você espera o quê de um pastor, pastor Amirra, pastor Flávio, começar alguma coisa para você então se coçar e sair do banco? Começa. E aí eles vêm atrás de você. Se não vier, você vai sozinho também. Mas começa. O grande mover de Deus sempre, quase sempre começa com um sim sincero, um sim disponível, um sim cheio de fé. Porque quando alguém diz: eis-me aqui, Deus transforma esse simples sim em algo extraordinário. Hoje, essa noite, o Senhor também faz perguntas simples, que Ele já fez todos os dias para você. Talvez uma professora, talvez um amigo, um colega que nem é teu amigo, mas te fez um convite já. E você se julgou despreparado para aquilo. Ei, presta atenção aqui, vocês iam me emprestar 20 minutos. Eu sei que eu passei 9,
mas me dão mais 5 minutos, amém? O chamado muitas vezes começa com essas coisas simples, mas a obediência dessas coisas simples abrem portas do sobrenatural. Não são apenas os líderes que estão perguntando, mas muitas pessoas ao redor estão fazendo perguntas em silêncio. Será que alguém se importa comigo? Será que alguém poderia me ouvir? Ninguém me escuta. Será que alguém realmente existe? Quem poderia me falar dele? Quem poderia tirar as dúvidas? E sabe onde nós estamos? Batendo cabeça no meio da igreja. Mas o pastor escolheu ele e não escolheu a mim. Comece a responder essas perguntas. Será que alguém se importa comigo? Você vai colocar assim: eu me importo, eu estou aqui, eu sou a igreja hoje, eu sou a igreja mais perto de você, talvez não a mais bonita, talvez a não mais eloquente, mas sou o enviado do Senhor. Deus já te deu autoridade, está te revestindo com autoridade. Mas lá no ambiente onde a gente está, de aula, de faculdade, de universidade, a gente fala: não, quero terminar os meus 4, 5, 7 anos que eu vou passar aqui, eu não sei. Eu só quero terminar esse tempo e partir, acabar com isso. Não, eu estou nessa empresa aqui só para eu ganhar um dinheiro rápido, depois eu vou cumprir o propósito de Deus. Ei, você está enganado, meu irmão. Você está doente da cabeça e achar que Deus parou o tempo, parou o propósito dele na sua vida para você estudar lá simplesmente, para você ficar ouvindo aqueles doidos. Deus te levantou como um atalaia, como um farol que brilha à noite. Deus te levantou, Deus tem te levantado. Mas muitos vivem tristes, porque olham para o dom do outro. Eu gostaria de ser dessa forma. Ei, você é único, tem uma identidade aí em você, tem algo que só você tem. A Bíblia nos ensina que somos como um corpo, cada um é um membro, cada um tem uma função, cada um tem um papel. E quando nós cumprimos esse papel, nós alcançamos e desenvolvemos a nossa vida com Deus. Hoje, o Senhor está perguntando: quem enviarei? Cremos, e eu creio de todo o meu coração, que Ele está ouvindo um sim aí do seu coração, essa noite. Sim, eu estou disponível, Deus. Eu tenho 13, 14, 15, 16 anos, tenho 36, e eu estou dizendo até hoje: eis-me aqui, envia-me. Mas pastor, você tem 2 filhos, você está dizendo essas coisas. Eu estou dizendo assim, meus filhos estão dizendo comigo, eles não se mandam ainda, eles estão dizendo: eis-me aqui. O Ilan está dizendo, eis-me aqui também, daqui do jeito dele. Se você quiser pouco de Deus, Ele te dará pouco. Se você quiser muito de Deus, Ele te dará muito. Mas se você desejar tudo, Ele te entregará tudo. O chamado que eu faço aqui, para nós vivermos uma vida louca e apaixonada por Jesus, de nós tentarmos isso nos próximos 3 meses, 4 meses. Até o congresso nós vamos fazer coisas incríveis aqui na nossa cidade. Nossa, só ouvi o irmão Fernando. Até agosto, até o congresso de jovens, nós vamos fazer coisas incríveis aqui na nossa cidade. Mas até onde você está disposto a ir? Até onde? Eu vim essa noite aqui quebrar paradigmas, protocolos e talvez de quebrar essa falsidade que a gente vive, de viver uma vida gospel, uma vida de crente meia boca, que só frequenta culto. Acha que a nossa vida é só levantar a mão no meio do louvor. É que quando tiver sede eu levanto, tomo uma água e volto e continuo escutando o pastor e vou para minha casa. Tem gente entregando a sua vida por completo. A gente não tem mais tempo. Eu tenho menos tempo que vocês. Eu tenho menos tempo de vida que vocês. Mas tem gente pagando um preço alto. Tem gente vivendo uma vida de verdade com Cristo. Tem gente entregando-se por completo. Mas pastor, eu tenho tantos sonhos. Calma. Ei, eu não falei para você abrir mão dos seus sonhos. Eu falei para você viver com Ele.
Nós vamos assistir um vídeo aqui agora. Esse vídeo só veio de encontro aquilo que nós temos vivido. Eu sei que aqui no Upgrade nós estamos encerrando uma série de mensagens, quem é Ele? E eu quero encerrar sobre isso. Esse é o ponto principal dessa noite. Me dá mais um minutinho, amém? Quando nós conhecemos Ele, não só de ver, de longe. Deus está morando, Deus está habitando. Quem é aquele? Quem é aquele? Mas eu reconheci o ídolo que estava sobre minha vida. Eu reconheci a sua voz. Quem é aquele? A nossa vida nunca mais é a mesma. A nossa vida nunca mais é a mesma. E então, nós vamos responder quem é aquele com essa pergunta do Senhor: quem enviarei? O Senhor quer te usar. Assista esse vídeo e nós vamos fazer algo precioso aqui. Pessoal, no mundo onde tanta gente fala mal de igreja, eu queria que você ouvisse essa história aqui, que eu acho que é a mais louca que eu já ouvi sobre amor pela igreja. Eu tenho um amigo que ele mora no Oriente Médio, nasceu lá. E esse amigo, ele é um louco por Jesus mesmo. Ele começou, há vários anos atrás, 19 igrejas clandestinas no país que ele mora lá. E assim, a polícia desconfiou, então ele foi várias vezes interrogado, foi várias vezes espancado, dormiu na delegacia várias vezes. E o que ele faz até hoje? Ele tem as igrejas funcionam cada dia, cada momento em locais diferentes, e ele cuida das 19 igrejas. Então, esse cara já sofreu muita tortura, muito espancamento. Mas teve um dia que as igrejas do Brasil começaram a descobrir o que ele fazia e começaram a apoiá-lo. Então ele veio aqui no Brasil para captar recursos para o trabalho dele. Acabou conhecendo uma mineira da minha cidade, Belo Horizonte, e ele casou com ela. E ela foi com ele para o Oriente Médio, para essa vida louca da igreja perseguida. Quando um dia ele foi perseguido lá, a polícia falou dele, pegaram ele, levaram para a delegacia de madrugada, tiraram ele da cama e aí disseram para ele assim: você vai ter que nos entregar hoje aonde as igrejas se reúnem e o nome de todo mundo que vai. Ele falou: não vou. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí eles falaram: hoje você vai entregar, porque hoje nós vamos fazer uma coisa com você. Foram lá na casa dele, pegaram a mulher dele, colocaram na frente dele e disseram assim: se você não entregar aonde as igrejas se reúnem e qual o nome dos irmãos, nós vamos estuprar sua mulher. Quando ele pegou o papel para escrever onde as igrejas se reuniam e o nome, a mulher dele, a mineira, lá da minha cidade, olhou na cara dele e falou com ele assim: meu marido, se você trair a noiva de Jesus, você traiu a sua noiva. Não entregue ninguém. E tanto ela quanto ele foram abusados sexualmente. Pense como é que tem sido o seu amor pela igreja. Eu conheço pessoas que já foram violentados sexualmente para não entregar e não machucar a noiva de Jesus. Pense como anda seu amor pela igreja. Eu não sei vocês, mas o convite dessa noite é de viver um eis-me aqui de verdade. Eu preguei essa mensagem a Shake to Change, quem é que lembra? Essa mesma mensagem, há uns 3 meses atrás.
Desculpe se eu vou ser duro com vocês, com alguns, né? Que já ouviram essa mesma mensagem, mas o que mudou de lá para cá? O que mudou da última vez que você disse para o Senhor na sua oração: Deus, usa-me? Queridos, eu não estou desejando que vocês vivam nada perto do que a gente ouviu aqui. Mas será que a gente ama a Deus mesmo? Será que a gente quer ver Ele no trono mesmo? Será que a gente quer ouvir a sua voz mesmo? Pessoas estão morrendo nesse exato momento, longe de Jesus. E a gente está dentro de 4 paredes com o ar-condicionado ligado. Olhando para a roupa do irmão aqui e falando assim: está se aparecendo aí. Eu sei que você fez essa semana. Eu sei que você fez, eu sei para quem você mandou mensagem. Eu sei que boca você beijou essa semana. Está lá se bancando de santinho. Sabe? Coisas tão pequenas para um propósito muito maior do Senhor. Que nessa noite eu queria que abaixasse as luzes, Lucas, por favor. Quero que você se coloque de pé. Se o ministério puder me acompanhar. Feche os seus olhos. Eu estou há mais de 20 anos fazendo parte da geração forte. Eu estou há mais de 10 anos ouvindo mensagens como essa. Mais de 20 anos. Eu não sei quantos aqui tem muito mais tempo ou menos tempo. Começaram esse ano, começaram ano passado. Há pouco tempo a vida cristã. Talvez você já tenha começado muitas coisas. Você já tenha começado muitas coisas com o Senhor. Mas será que a nossa decisão, a nossa atitude foi verdadeira? Foi suficiente? Eu estou diante da última geração. A geração que vai presenciar e vai viver o arrebatamento da igreja. Não nos resta tempo mais para a gente brincar de ser crente, para a gente brincar de ter um relacionamento com Deus, para a gente achar que o relacionamento com Deus é igual o relacionamento que nós temos com as pessoas. Se não der certo, eu vou para outro lugar. Se não der certo, eu vou ouvir a voz de Deus de outra forma. Porque Deus é tudo, Deus é a natureza, Deus é o ar, Deus é as águas, os peixes, Deus é a criação. Eu vou procurar ouvir a voz de Deus de outras formas. Mas nessa noite o Senhor está perguntando, assim como você ouve a minha voz, Ele está tocando o seu coração aí. Muitos já começaram a ver o Senhor, já começaram a vê-lo, porque retiraram ídolos, retiraram vozes, retiraram reis que estavam assentados sobre o trono, mas ainda não ouviram a voz. E a voz chama, e a voz pergunta: a quem enviarei em Campina Grande do Sul em 2026? A quem enviarei as nações em 2026? A quem enviarei? Quem irá por nós? Quem viverá o meu amor? Quem será a igreja dentro e fora da igreja? Quem irá por nós? Se o seu coração queima nessa noite, queridos, não é um apelo para você se emocionar aqui na frente. Se você quiser só chorar, chora aí no seu lugar. Mas
Mas se você quiser fazer um compromisso com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Sai do seu lugar e vem assumir o compromisso de dizer: Senhor, eis-me aqui de verdade. Eis-me aqui se eu tiver recurso. Eis-me aqui se eu não tiver recurso. Eis-me aqui se eu tiver habilidades. Eis-me aqui se eu não tiver habilidade. Eis-me aqui, Senhor. Aonde está a geração forte que diz: eis-me aqui, pode me